Olá, nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês os efeitos da epidemia do Covid-19 na globalização. Então, eu vou responder a 3 perguntas. A primeira pergunta é: a globalização é algo novo? A segunda pergunta é: e a globalização de hoje em dia? Como ela é? Quais são suas principais características? E terceiro, qual é a influência do Covid-19 na globalização? A resposta da primeira pergunta é muito clara. O mundo, historicamente, sempre foi muito mais globalizado do que geralmente as pessoas imaginam. Se você leu o Asterix e o Obelix quando você era criança, você deve lembrar que existia na historinha os mercadores fenícios. E os mercadores fenícios, o que é que eles faziam? Eles levavam produtos, das terras distantes para a Europa, para Roma. E isso era uma forma, ainda que primitiva, de globalização. Um outro exemplo, quando Portugal e Espanha estavam tentando encontrar rotas alternativas para as Índias Orientais, isso é porque as especiarias orientais eram muito apreciadas na Europa. Então também, de uma certa forma, já existia globalização. Há 100 anos atrás, contudo, tanto a globalização como comercial, como a globalização financeira, já era relativamente desenvolvida. Como o grande economista John Maynard Keynes escreveu uma vez, o londrino, a pessoa que vive em Londres, pode acordar de manhã, pegar o telefone e ordenar produtos de todas as partes do mundo. Então, há 100 anos atrás, a globalização já era bem avançada. Inclusive, a participação dos fluxos comerciais internacionais no PIB de alguns países na época era maior do que no final dos anos 90. A globalização financeira naquela época também era avançada. Não era tão avançada como hoje, mas era possível, através de uma ordem com telégrafo, através do telégrafo, de operar a partir da Europa na Bolsa de Valores de Nova York. Então já existia uma certa globalização. Respondendo à segunda pergunta a partir daí, o que essa globalização de hoje em dia, a nossa globalização agora, o que é diferente da globalização de 100 anos atrás? A questão é que essa globalização atual ela é um fenômeno muito mais complexo. Se há 100 anos atrás a gente podia falar sobre globalização comercial e financeira, hoje em dia a globalização envolve outros setores. Então, obviamente que há a globalização comercial, segundo, a globalização financeira, mas terceiro, há uma internacionalização da produção. Se antes produtos eram produzidos inteiramente em um determinado país, agora os produtos são produzidos em países diferentes e são, muitas vezes, para dar um exemplo, do iPod da Apple, é um exemplo antigo, mas em 2008, por exemplo, um iPod que custava $399, a tela de cristal líquido vinha do Japão, a memória vinha da Coreia, o corpo de plástico era fabricado na Indonésia, o design e o conceito era nos Estados Unidos da Apple, e o que a China fazia? A China simplesmente colocava todas essas partes juntas e daí reexportava. Aliás, uma coisa interessante é a participação da China nisso. Se, por exemplo, dos $399 do iPod, do preço final do iPod na loja, o preço recomendado, se desses $399 a Apple ficava com aproximadamente $76 por conta de design, por conta do desenvolvimento do conceito do iPod, a China, por simplesmente colocar as peças juntos, ficava com $1,96. Uma outra coisa também que é importante nesse processo de globalização atual é a questão cultural. Hoje em dia existe uma uniformização cultural no mundo. Obviamente que ainda há exceções, obviamente que ainda há questões culturais que são específicas aos países. Há essas diferenças culturais. Contudo, não é mais possível observar diferenças de nacionalidades baseadas na roupa, por exemplo, corte de cabelo, comida muitas vezes, e mesmo língua. O inglês tem se tornado a língua internacional por excelência.
Obviamente que não são todas as pessoas que falam inglês, mas o inglês se tornou a língua franca mundial. As pessoas assistem os mesmos seriados, as mesmas séries, as pessoas assistem os mesmos filmes. Dessa forma, também há uma globalização cultural. E, finalmente, uma coisa que é muito característica dessa globalização atual que nós temos é a globalização da informação. A informação se tornou extremamente globalizada e muitas vezes nos jornais e nos meios de comunicação nós lemos o que necessariamente antigamente seriam notícias locais, que algo aconteceu em uma determinada cidade da Rússia ou da China ou da Indonésia e que jamais, na verdade, antigamente nós poderíamos ver na mídia esse tipo de discussão, esse tipo de informação, por serem locais. Então, na verdade, o que acontece também é a globalização do local. Agora, mas e com o Covid-19, o que é que acontece? Bom, a globalização cultural não vai parar com o Covid-19. Obviamente, esse processo veio para ficar a partir do momento que a informação é globalizada e a partir do momento em que passa a haver uma uniformização cultural, apesar de diferenças ainda perceptíveis e diferenças intrínsecas, mas esse processo de uma convergência cultural global, o Covid-19 não vai parar. Bom, mas se é de se esperar que a globalização cultural não vai diminuir, o que se esperar a respeito da globalização econômica? Daí nós temos que olhar, então, as três globalizações econômicas. Primeiro, o comércio globalizado, os fluxos de comércio internacional. É de se esperar que vários países vão criar barreiras à exportação de alguns produtos que passam a ser considerados estratégicos, ao mesmo tempo em que esses países vão criar reservas, vão criar estoques de alguns produtos. E isso pode resultar em na desestabilização da demanda mundial, da demanda e da oferta mundial por esses produtos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pode haver uma tendência de se aumentar o protecionismo como forma de tentar resolver os problemas econômicos internos que resultaram da crise do Covid-19. A segunda questão é sobre a internacionalização da produção. Há uma discussão muito grande, muito intensa nesse momento sobre a dependência dos países do mundo de produtos chineses. E o Japão, por exemplo, criou um fundo de 2 bilhões de dólares para estimular empresas japonesas a saírem da China e abrirem as linhas de produção de volta no Japão, ou seja, um processo de relocalização industrial. Isso é muito o que o Trump vem dizendo. O problema com essa estratégia é que isso aumenta os custos de produção, porque os custos de produção na China são baixos. Já nos Estados Unidos e no Japão e nos países desenvolvidos, esses custos de produção são mais altos, tanto por causa do custo de mão de obra, como por causa de impostos, como por causa de outros fatores também não ligados diretamente à produção. E isso, no fim das contas, acaba sendo ruim porque acaba encarecendo vários produtos e isso resulta em uma diminuição do poder de compra das pessoas. E terceiro, finalmente, a questão da globalização financeira. A globalização financeira não vai parar, provavelmente, pois quem tem um interesse muito grande nela é Wall Street. E o Trump, por exemplo, se por um lado ele é muito crítico a respeito da China estar produzindo demais, das empresas manufatureiras dos Estados Unidos estarem na China e o comércio mundial, as redes globais de valor serem dependentes muito da produção chinesa, no lado financeiro, o Trump não faz críticas. E o que acontece é que o que a China, eu vou simplificar, mas o que a China ganha com essa produção internacionalizada e com o comércio exterior, a maior parte desse dinheiro a China aplica de volta no mercado financeiro dos Estados Unidos. Wall Street vai querer diminuir o nível de globalização e perder o dinheiro da China? Dificilmente isso vai acontecer. Quais são as consequências geopolíticas
Provavelmente uma reorganização da produção internacional de bens manufatureiros, talvez algumas restrições aos movimentos de capital, mas levando-se em consideração que os interesses econômicos muitas vezes são o que vão influenciar as decisões políticas, na hora que os agentes privados se derem conta do aumento de custos e mudanças de produção da China, provavelmente essas mudanças serão reavaliadas a partir do ponto de vista puramente econômico e mais não sob o ponto de vista de um momento de emergência como está sendo a epidemia nesse momento. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, compartilhe, assine o canal. Um abraço e até a próxima.